Seja muito bem-vindo a mais um Arraidcast, um podcast feito por artistas, para artistas, onde discutimos sobre a arte, o universo e tudo mais. No episódio de hoje, vamos bater um papo sobre a relação publicidade e artista, e para esse bate-papo a gente chamou aqui Alceu Batistão, sócio, fundador e diretor da Vetor Zero há 36 anos. Eu sou o Júlio de Carvalho. Eu sou o Gabriel Costa. Eu sou o Alceu Batistão. Seja muito bem-vindo aqui ao podcast, Alceu. Eu que agradeço. A gente tá super empolgado. Agradeço a oportunidade. Dispensa apresentações, mas para quem não conhece, eu vou apresentar aqui alguns clientes da Vetor Zero ao longo desses 36 anos, qual o seu faz parte dos projetos e direcionou esses clientes. Alguns clientes da Vetor são a Chevrolet, Bradesco, Brahma, Lacta, Rede Globo, Free Fire Brasil, XP Investimento, Banco do Brasil, Fiat, Ford, Pedigree, Jeep, Kinder Ovo, Unicef, Vivo, O Boticário, Skol, Iguatemi, Nissan, Nescafé, Coca-Cola, Colgate, Samsung, Toyota, Johnny Walker, entre outros. Cara, eu falei sem pedir água. Ficou sem ar, por exemplo. Vasta experiência, cara, assim, é inspirador. Eu descobri que ele foi ilustrador quando começou na carreira. Eu tô mega empolgado. Pois é, ilustrador tradicional ainda, trabalho com tinta. Tradicional. Tinta no papel, não tinha andu. Alceu, faz um resumo do resumo, porque a galera, assim, pode pesquisar, tem uma palestra da Red Conferente no site da Red, tem podcast pra caramba com você. Sim. Já tem um monte de entrevista. Não, a gente não tem ciúme, a galera pode pesquisar. Mas faz um resuminho introdutório aí pra galera desses 36 anos de Alceu Batistão no meio de arte. Bom, assim, eu nasci numa casa artística, né? Meu pai era pintor, ele fazia um tipo de trabalho que não existe mais, que era o retoque, era a colorização de fotos em preto e branco, num tempo que não havia ampliação colorida de fotos, ou que havia era caríssimo. Então as pessoas queriam ter fotos dos parentes em casa, eles mandavam fazer uma foto em preto e branco e tinha artistas que pintavam aquilo. Meu pai trabalhou a vida toda fazendo isso e ensinou a gente a desenhar, tanto eu como o meu irmão, Eduardo Batistão, que é um caricaturista premiadíssimo, né, no Brasil e no exterior. Sim, conheço. E a gente aprendeu com ele, aprendeu desenhando já desde pequenininho e tal. E eu gostava de coisas surrealistas, de ficção científica, etc. e tal. E comecei a entrar nessa profissão lá pelos 17 anos e fui entrar de cabeça mesmo depois dos 20. E fazia todo tipo de coisa, editorial, publicitário. Eu tinha uma linha bastante fotorrealista, sempre gostei dessa linha fotorrealista, né? Mas fazia uma outra coisa também. E trabalhei para ilustração editorial e também para publicidade. Era mais caro a publicidade, pagava muito melhor, mas era muito mais difícil conseguir um job, e aí o job era muito mais amarrado, né? Então eu aproveitava o editorial para soltar a franga. Eu trabalhei muito tempo, inclusive, para uma revista erótica, era muito divertido. Caramba! E difícil era a busca de referência, era meio exaustivo. Mas assim eu fui ganhando meu pãozinho ali, né? Até que começou a aparecer na televisão os primeiros trabalhos em computação gráfica ali do Hans Donner. A gente começou a ter contato com isso nos filmes, Tron, né? O Último Guerreiro das Estrelas, aquelas coisas e tal. Eu falei, nossa, eu quero trabalhar com isso. E aí fui atrás. Participei de um curso promovido pela Globotech, que chamava Video Computer Man, que era um curso destinado a tentar formar o proverbial artista do 3D, porque até aquele momento pensava-se que era o que o Hans Donner afirmava, que você não podia ter um artista que conseguisse ao mesmo tempo produzir uma animação. Ou você criava ou você fazia. Mas era um tempo em que toda a computação gráfica era uma ciência de foguetes, né? Então não havia os softwares user-friendly, né? Amistosos para os artistas trabalharem, né? Isso tudo foi mudando, então se tornou possível ter um único profissional que criasse e executasse também. E aí eu fui entrando nessa área, eu conheci o meu sócio, o Sérgio Salles, na faculdade, quando ele foi me pedir uma ilustração para a produtora dele. Aí eu falei para ele o que eu estava fazendo, o que eu estava estudando. Eu comentei com ele que tinha uma maquininha nova saindo lá nos Estados Unidos, chamada Amiga, que era um computador barato, abaixo de $1.000, e que tinha uma capacidade gráfica assim, desconhecida para uma coisa nessa categoria. E ele topou se juntar comigo para formar uma empresa. Ele vendeu a parte dele na produtora de vídeo que ele tinha e montou a Vetor junto comigo. O início de tudo. Foi o início. A gente começou, o primeiro job foi em janeiro de 86. Trabalhamos ainda 2 anos em
em Low-Res, né, assim, só com amiga, só fazendo animaçõezinhas assim bem rudimentares, né, o que era possível fazer com aquela máquina, até que a gente conseguiu expandir para um computador 3D. Passamos para um Cubicomp, que era um computador baseado em PC ainda, que tinha já alguma capacidade gráfica compatível com a qualidade da televisão. E depois fomos subindo de categoria, conseguimos comprar a primeira Silicon, passamos a usar um software francês chamado TDI Explorer, daí que foi um dos softwares que deu origem ao Maya, aí entramos no Maya desde a primeira versão e fomos crescendo, fomos entrando no mercado, entrou mais um sócio, Alberto Lopes, que é um cara ótimo de relações públicas, um cara com muito conhecimento no mercado publicitário, que foi abrindo as portas para a gente. E depois entrou a Lobo, se juntou com a gente, o Matheus e o Nando Cohen, Matheus e Paula Santos. Depois entrou o Animatório com o Gabriel. E assim a gente foi crescendo, né? E hoje a gente tem esse tamanho que vocês conhecem e que é muito bom, a gente trabalha com muita gente, mas fica muito difícil de sustentar. Conseguiu resumir 36 anos de carreira. Pois é. Em menos de 10 minutos. Antes de começar com as perguntas, deixa eu falar pra quem é do ramo publicitário, assim como eu, assisti a palestra dele da Unhide Conference. É a história da publicidade brasileira. Eu era formado em publicidade já, mas eu não conhecia Vetor até então. Conhecia o trabalho, mas eu não sabia de quem era. Sei. Quando eu vi aquela palestra, eu tava lá na Unhide Conference. Nossa, túnel do tempo, assim, total. Assiste. Se você é do ramo da publicidade, assim como eu, assiste que você vai ver quão foda é a Vetor e o trabalho que eles fizeram. Muito bem. O pior foi assim, que a pessoa da Vetor fazia coisa que era absurda para a época que era feita. Eu fiquei assim, quando eu vi as coisas sim. Como eram feitas... Fiquei de cara com tudo. Nossa, assiste, galera. Não tem como falar disso aqui. Só assiste, confia. Olha, eu vou te falar que, de certo modo, era mais fácil você ter algum destaque, assim, na qualidade da sua produção, nessa época que era tudo muito mais difícil, porque tinha coisa que só a gente conseguia fazer, pela maneira da gente tripudiar com o software, ficar inventando soluções, inventando ferramentas, assim, dando nó em pingo d'água mesmo, né? Hoje, assim, muitas dessas coisas que a gente fez ficaram muito mais fáceis. Então, é mais difícil você ter uma qualidade de imagem assim que seja extremamente superior à sua concorrência. Uhum. A gente fica no Facebook discutindo, você, Ricardo Eloy, Milton, todo mundo lá discutindo sobre o Mandaloriano, né? O Mandalorian. Que eu acho que é uma pipoca, mas ele é esteticamente bem feito. A gente vê isso com o cinema, ele tem um orçamento muito mais reduzido, mas você não acha que hoje, com essa facilidade que você tem de computação gráfica, poder de processamento, o cara que é artista, como é o diretor e o pessoal de arte do Mandaloriano, ele não se destaca no meio desse bando de gente que faz só efeitinho, como vocês da Vetor, que se destacam no meio de um monte de galera. Tem um monte de agência, existe, mas só a Vetor é a Vetor. Você se destaca dentro do mercado publicitário, né? Hoje existe uma coisa que não existia quando eu comecei, quando a gente começou a fazer filmes, durante um tempo aí da minha carreira, que era você tem que fazer um tratamento do filme, você tem que competir com outros artistas fazendo um tratamento de como vai ser o filme, né? Quando eu comecei, o cara chamava você porque ele acreditava no seu trabalho. Isso acontece com os diretores de filme também, porque hoje a Vetor também é uma produtora de filme, né? Já faz bastante tempo. Mas o cara gostava muito do trabalho ali do Wellington Amaral, gostava muito do trabalho do Sérgio Amon, que foi o cara que fez as formiguinhas, tartaruga com a gente e tal. Gostava do trabalho e gostava e acreditava muito no trabalho da Vetor. Então, quando o cliente chamava você, era para fazer com você porque ele gostava do seu trabalho. Hoje, mesmo que você tenha um trabalho assim estupendo, de sensacional, como você pode ver o trabalho do Gabriel Nóbrega, por exemplo, o trabalho do Matheus, que são os gênios que estão ali por cima da carne seca na Vetor nesse momento, mas a cada passo você tem que ficar provando de novo o que você sabe fazer. Parece que o cliente não acredita mais em todo o seu repertório, em tudo que você tem. Então, cada vez que aparece um filme para orçar, você tem que elaborar um tratamento, né? O tratamento é explicar como é que você vai, como você pretende fazer o filme, como você enxerga esse filme, né? Então, tem todo um ritual que tem que ser cumprido para o cara fazer, mesmo que ele queira fazer com você, tem que passar por todo esse processo. Então, hoje o artista se destaca
pela qualidade do portfólio que ele tem e pelo que ele é capaz de propor a cada filme, né? E isso demanda um repertório muito grande em todo tipo de manifestação artística, principalmente em cinema. Mas quando a gente fala de cinema, é um pouco diferente da publicidade, né? Quando você fala em cinema, geralmente você está falando de efeitos, são coisas mais realistas, né? São coisas que você tem uma criação, mas é uma criação no sentido de inventar coisas reais, ou coisas que parecem reais. E muitas vezes na propaganda você tem que inventar mais no sentido do design, no sentido da criação de personagem, né? No storytelling muito curto. Então são dois tipos diferentes de procedimento de trabalho. A gente tá aqui com o Alceu para falar da relação publicidade e artista. A gente sempre tem convidado aqui que é artista e a gente sempre tem a visão deles de como é entrar, como é a visão deles na empresa. E agora a gente vai aproveitar o Alceu aqui para falar da relação contrária, do contratante, de quem supervisiona, de quem tem mais contato com essa galera para fazer você que tá ouvindo aí ter mais chances de entrar ou pelo menos conhecer como é essa parte administrativa. Alceu, por exemplo, alguém abre uma vaga, você tem o primeiro contato com essa pessoa ou existe alguém, por exemplo, um RH que depois passa pra você? Como é feita essa filtragem? Como é feito esse primeiro contato de todo mundo que tá mandando currículo, de todo mundo que tá mandando portfólio, até chegar na contratação em si? Olha, eu já tive uma participação quase que exclusiva nesse processo de contratação, né? Mas hoje eu não estou mais ligado diretamente a isso, né? Hoje tem outras pessoas que fazem isso, principalmente o Binho, né? O Fábio Shigemura, que é o nosso coordenador geral de 3D ali. E a gente conversa muito, ele fala comigo o que ele está pensando, fala quais são as necessidades, mas ele que coloca os anúncios do que a gente está precisando, do que a gente procura. Às vezes eu participo da entrevista, às vezes não, às vezes eu indico para ele e falo, tem esse cara aqui, eu acho que a gente devia ficar de olho. A gente, tem essa pessoa que parece promissora, ou esse cara aqui falou comigo, acho que a gente deveria dar uma olhada, né? Mas eu não participo da solução da seleção direta, assim, o tempo todo. Assim, colaboro. Então a parte, assim, existe por trás, assim, a opção de... Enquanto vocês conhecem alguém capaz, é melhor o contato e depois, se vocês não acharem, vocês abrem pra geral? Como é que funciona? Ou sempre abre pra todo mundo e mesmo assim, ao mesmo tempo, vocês vão entrando em contato com quem vocês acham que seria legal pra aquela vaga? Olha, em princípio, quando você procura um profissional, você procura pessoas que você conhece, pessoas que você observa o trabalho normalmente através das mídias sociais, pessoas que os nossos funcionários, os nossos artistas já conhecem também. Então tem muito de boca a boca nessa parada, né? Se você for considerar, o mercado ainda é pequeno, ainda tem bastante... inclusive, assim, até durante o processo de seleção, existe aí um julgamento feito com base nas pessoas que conhecem o candidato. Sim. Né? Se aparece um cara aqui, esse cara tem um trabalho bom e tal, ele apareceu aqui, está querendo trabalhar, será que não é uma boa? Daí você pergunta para o fulano, alguém já conhece, já trabalhou com ele? Então, a reputação do cara no mercado é uma coisa importantíssima. Eu falei no outro podcast aí, a panelinha é o network que deu certo. É o nosso outro podcast, exatamente isso que ele está falando. Mas eu diria assim, eu sempre penso assim, será que nós não estamos fazendo uma panelinha? Mas não é uma panelinha, é uma panelinha do bem, porque na verdade você está tentando avaliar um cara pelas pessoas que já trabalharam com ele, né? Não funciona o QI dentro da Vetoro, quem indica, né? Não adianta se eu posso chegar para o cara e falar assim, eu gosto muito desse cara aqui, né? Se a turma lá, o Binho e mais a turma que tiver na coordenação, no pagamento, trabalhando na estrutura da estrutura empresarial ali, achar que não procede ou souber que alguma coisa que não valida o candidato, não entra, entendeu? Então, geralmente é uma coisa assim meio que conversada, conferenciada. Será que o cara funciona, o cara é legal e tal? Então, é uma panelinha do bem. Até para evitar problemas, né? De você contratar uma pessoa e ter um problema totalmente desconhecida seríssimo no meio de um projeto. Imagina você tá trabalhando com filme de Natal de Coca-Cola. Nossa. Né? E você está trabalhando geralmente a gente tenta não trabalhar pela primeira vez com alguém numa situação dessa, né? Mas imagina que uma pessoa assim deixa você na mão, aí
É um problema seríssimo. Então a gente tenta se cercar. Tá vendo, galera? Escutem nosso outro podcast. Nosso podcast passado a gente falou exatamente disso, que a panelinha às vezes soa como um termo negativo, mas a panelinha, na verdade, é um grupo de pessoas de confiança que você sabe ali que você vai indicar que ela não vai te deixar na mão, que ela finaliza o job, que ela tá lá pro que der e vier. Então a panelinha é um sinal de confiança. Obviamente que se abrir uma vaga, eu chamaria alguém de confiança em vez de abrir pra qualquer um e correr o risco de não ser uma pessoa tão legal. E se, por exemplo, o seu abriu uma vaga, alguma coisa, ele precisa de alguém, e o cara resolve o problema, é óbvio que você vai lembrar do cara. Sim, certamente. Certamente. E assim, a panelinha no mau sentido, né, é assim, o que sempre existiu é uma confraria de amigos que sempre vão juntos com um determinado emprego. O cara que consegue entrar numa posição de chefia num lugar, ele demite todo mundo que está lá e põe os amigos dele, independente da qualidade do trabalho, né? A gente não pode se dar ao luxo de contratar uma pessoa independente da qualidade do trabalho porque a gente gosta ou vai com a cara. Não dá. Não funciona assim. Simplesmente não é possível. Então, a gente... assim, a panelinha é no sentido de experiência profissional comprovada. Alceu, eu tenho uma dúvida que eu carrego comigo faz um tempo já. Como eu disse, eu sou formado em publicidade, eu tenho 26 anos, eu comecei a faculdade em 2013. E em 2013, olha, na faculdade de publicidade, ainda meu professor no primeiro ano falava de portfólio impresso ainda para levar nas agências. Nessa época, em 2013, eu moro no interior, não existia agência, tipo assim, existia uma para uma faculdade inteira de formado em publicidade, isso era meio que inviável, e aí era só comentado de São Paulo, etc, e aí ele falou de portfólio impresso e essas coisas, e você falou ali atrás de que a qualidade antigamente era mais fácil de ser melhor porque não tinha tanta concorrência. Como é que era, assim... Como passou a ser a contratação de uma pessoa, vamos supor assim, um estagiário ou um júnior, a capacidade técnica de 2013 ou antes que vocês cobravam continua a mesma? Como é que era, tipo assim, hoje em dia um júnior tem que saber X coisas e antigamente ele tinha que saber Y? Como é que foi essa evolução, assim, conforme tecnologias, cursos, softwares foram saindo, como é que foi essa evolução, assim, para contratação de alguém de base? Olha, ficou muito diferente, né? Porque durante quase toda a história da Vetor, a gente formou o artista, né? A gente pegava profissionais que vinham das áreas mais estranhas, né? Pessoal que vinha de desenho, a arquitetura era muito comum, né? Arquitetos que não trabalhavam com arquitetura. A gente chegou a ter um grande amigo meu, Fernando Faria, ele era protético dentista, mas ele era muito bom de escultura, fazia umas maquetes sensacionais, fazia maquiagem e tal, e a gente apostava no cara, falava, esse cara aqui eu acho que vai conseguir trabalhar nessa área, vamos testar. Aí punha o cara lá na frente do computador e ia ensinando e tal, e a gente via depois de algum tempo se o cara funcionava ou não. E você basicamente ensinava tudo para o sujeito, numa época que não tinha onde aprender, não tinha internet para começar, né? Quando a gente, nos primeiros tempos, não tinha, até meados de 2000, não dava para aprender pela internet. E agora não, cara, agora você não tem mais esse júnior que não sabe nada. Tipo assim, o cara, posso entrar na sua empresa para servir cafezinho e daí eu vou aprendendo? Não, agora, assim, o cara para entrar tem que já saber bastante coisa. O júnior hoje tem que estar já bem formado. Por exemplo, não dá para saber, para você chamar um cara que não sabe usar um sistema gráfico, não sabe usar o Maya, por exemplo. Não está fechado ao Maya porque a gente tem profissionais fabulosos lá na Vetor que se dão muito melhor com o Max do que com o Maya, por exemplo, né? Ou pessoas que sabem tudo de cinema 4D, mas não sabem de Maya. Mas o cara tem que saber já, né? Não pode estar assim engatinhando, ele tem que saber fazer bastante. Tem que dominar bem o básico. Geralmente, as pessoas que vêm trabalhar na área de Houdini, por exemplo, de efeitos, é muito difícil encontrar um profissional formado nessa área e todo mundo tem muita carência disso. E o problema é que, assim, quando o profissional começa a aprender, ele vai embora para o Canadá, né? A gente tem perdido constantemente artistas de todas as áreas para o Canadá, porque é uma demanda muito grande lá. E assim, a gente, muitas vezes um profissional que entra júnior na área de special effects, assim, é um cara que está um pouco menos avançado do que um modelador ou um animador, né, ou um cara de rigging. Normalmente esses 3 últimos aí são os caras bem avançados já. Então, hoje está muito difícil entrar também, porque as pessoas aprendem sozinhas, né? Hoje você tem várias faculdades de
de computação gráfica em todos os setores. Assim, escolas muito competentes e muito sérias, né, como a própria Fahrenheit. Tem o pessoal, mesmo que não faça uma escola formal, tem muita gente autodidata, né? Então tem muitos artistas que avançam muito sozinhos em casa, o que hoje também é muito possível. Eu, quando comecei, eu e meus colegas da época, a gente desbravou mesmo, né? Porque você não tinha informação, você tinha só o manual do software e olha lá, muita coisa no manual não estava implementada, não funcionava, era muito pouco. Hoje mesmo, se você entrar no manual do Maya, no manual do Blender, você vai ver que é muito pouco elucidativo. É mais uma obra de consulta do que qualquer coisa. E você pegava o job para fazer, você fala, pô, nós temos que fazer 40 milhões de limões descendo por uma colina e caindo num lago de cerveja e tem que fazer o splash e tal, e você tinha que pensar num jeito de fazer aquilo com as coisas que você conhecia mais ou menos. E aí você ia se aprofundar nelas para ver como é que fazia. Hoje você tem... Hoje, por exemplo, eu estou aprendendo Blender, estou brincando com Blender. Então você fala, putz, como é que modela hard surface no Blender? O difícil não é você achar informação, o difícil é você selecionar de tanta coisa que tem. Sim. Né? Então, muita gente chega já autodidata, sabendo bastante coisa, e gente que chega formada da escola. A não ser que você se torne, isso é uma outra possibilidade, um artista solitário, e que você consegue ir cavando lentamente aí pela internet uns jobs em TVs regionais, para comerciais de produtos regionais, né, que são coisas mais baratas. Geralmente não é muito bom para o seu portfólio, mas muita gente acabou crescendo a partir daí, entendeu? É uma coisa árdua, porque o cara tem que resolver tudo sozinho, né, tem que fazer às vezes um filme inteiro sozinho. Desde da modelagem, design, produção, edição, efeitos especiais, mas é uma tremenda escola, né? Alceu, tem uma outra dúvida aqui que é geral, todo mundo tem. Vários podcasts falam sobre isso, que é a idade para começar. Muita gente tem aquele receio, putz, tenho, sei lá, 35, 40, 50 anos, quero começar na arte. Aí ela entra em qualquer fórum, em qualquer grupo e vê, sei lá, as pessoas de 20 anos postando aqueles trabalhos fodas. Aí a pessoa se intimida com alguma motivação para isso, né? Como é a contratação? Existe alguma limitação para o setor de arte? É incomum contratar pessoas de mais idade ou isso não interfere em nada? É totalmente o portfólio dela e o networking que conta? Como é essa parte de contratação de pessoas com mais idade? Olha, a gente lá na Vetor precisa de gente que funcione, né? De gente que saiba o que está fazendo, de gente que tem experiência e que você pode confiar, né? Tô dentro. Então... assim, não tem nenhuma restrição de idade, né? Mas, assim, não existe nenhuma restrição formal. Mas você tem que ver que, assim, um profissional para se formar, ele leva alguns anos, né? Assim, se você tem... Eu tenho 60 anos. Se eu quiser aprender agora a me tornar um artista 3D, não sei se vai dar tempo, né? Porque tem muita coisa para aprender, cara. Especialmente agora. É muito difícil você ficar up to date. É muita coisa. Cada dia você entra no Face e o cara coloca uma nova ferramenta do Maya. Eu fui ver agora o Maya 2022, né? Só as coisas novas que tem ali, eu falei, caramba, eu não sei nem onde se aplica isso aqui. Tem que botar que os softwares vão aparecendo em outros programas. Eu lembro que quando eu comecei a aprender 3D para implementar no meu trabalho, eu tava com um ZBrush, e aí eu tinha o Maya, o Modo e o Max para dar uma olhada. E aí apareceu o Substance, nesse meio tempo apareceu o Houdini e o Blender se reinventou. Exatamente, cara. Então, assim, você manter... por isso que também tem cada vez mais especialização e também por isso que um artista, um verdadeiro artista generalista é muito valioso, né? Um exemplo que assim, o Ale Barbosa, que era um colega nosso assim, fabuloso, que nós perdemos para o Canadá, que está em Montreal ali e tal, o cara tá lá muito bem empregado, numa posição de lead, ganhando muito bem, né? O cara generalista que sabe fazer um monte de coisa, ainda faz freela pra gente, graças a Deus, ele faz muita falta. E aí, então, não existe nenhuma restrição assim, a gente só pega moleque, né? Geralmente, às vezes se você vai pegar um cara júnior, apesar do júnior precisar ser bom, geralmente você vai pegar um cara que saiu há pouco da faculdade, né, que tem já um trabalho bacana para mostrar. Geralmente é um cara que já se destaca muito dentro da faculdade, já está acima da média, né? Então é mais comum que você tenha pessoas mais jovens, mas não existe nenhuma restrição a não ser essa questão do cara ter o tempo necessário para aprender, né? Uma dúvida que apareceu aqui. A pessoa que fez todos os cursos da high school lá,
e ele quer montar um portfólio bom, você recomenda ele fazer trabalhos pessoais e ir chamando a atenção através de trabalhos pessoais? Olha, o problema do trabalho pessoal, assim, se o cara for gênio, né, que a gente conhece algumas pessoas ali que não precisa de ninguém, né, para dar palpite, né? Se o cara for gênio, tipo o Ian Blanco, por exemplo, né, acho que ele não precisa muito de alguém falar para ele aqui que ele tem que fazer. Então o cara faz um trabalho pessoal, faz sozinho e o cara faz o mundo, ele vai para onde ele quiser no mundo. Mas para a maior parte das pessoas normais, você ficar só no seu trabalho pessoal, às vezes ele não tem ninguém para dizer para ele que ele está errando, não tem ninguém apontando, olha, isso aqui não funciona, não vai por aqui que é roubada. Então, às vezes, um trabalho numa empresa, um trabalho, assim, hoje com essa pandemia ficou um pouco mais difícil a gente experimentar isso, né? Que é a relação do cara da mesa ao lado, né? Com qual você troca a ideia no cafezinho, fala dos seus problemas o tempo todo, isso ficou um pouquinho mais complicado, mas as comunidades de CG, como a Raid Group, esses Discords que a galera cria, não supriria em parte essa função de ter feedback? Sim, parcialmente, mas muitas vezes assim, é difícil você conseguir um feedback mais detalhado, né? Mais assim, com mais atenção do que se alguém tivesse do seu lado. Né? Sim. Por outro lado, também as demandas por trabalho profissional mesmo são bem diferentes da demanda de um trabalho pessoal. Por mais que você seja um cara rigoroso com o seu padrão de qualidade, às vezes você tem que experimentar o padrão de qualidade do cliente faz uma grande diferença, né? Então, assim, se você não tiver outro jeito, vai no seu trabalho pessoal, sim, sempre tem que ter esse trabalho pessoal, né? Mas se você tiver a oportunidade de, junto com o trabalho pessoal, você ir tocando algum trabalho profissional mesmo, assim, um trabalho remunerado, em que você é cobrado e você precisa entregar e você tem que lidar com os dissabores do dia a dia, da rejeição, da reprovação, tá? Que esse é um aprendizado também. Não é muito fácil você aprender a lidar com isso. Então eu acho altamente recomendável. Eu tava na última Raid Conference, tava tendo... Você conversava com o pessoal de lá de dentro da Light Farm pra eles te dar um feedback sobre essas coisas. E um amigo meu foi pedir feedback no portfólio dele pra entrar em qualquer estúdio, em qualquer empresa assim. E ele mostrou muito match paint, essas coisas assim. E o cara falou, se você fosse entrar agora na empresa, você não entraria pra fazer o match paint. Você entraria pra fazer peça publicitária, você entraria pra fazer mídias sociais, essas coisas. Então, pra alguém que, assim, quer começar, quer criar um portfólio e não tem peça, assim, pra ela não começar com um trabalho pessoal, é melhor ela tentar recriar o trabalho de alguma, sei lá, de algum estúdio ou de alguma agência, ou nessa parte tanto faz o trabalho pessoal, ou ela tentar recriar alguma coisa pra ela, assim, ter uma noção mais ou menos de como é a criação daquela peça, a criação daquele vídeo, alguma coisa do tipo. É melhor trabalho pessoal ou ela tentar recriar o que a empresa que ela quer entrar fez? Mas por que não? Por que não? Isso eu não entendi. Por que não ia entrar fazendo match paint? Porque já é uma carga de importância, assim, vamos falar. Ele não ia entrar pra fazer o match paint, sendo que a agência tem alguém muito mais experiente e que é uma carga de responsabilidade bem maior colocar alguém pra fazer match paint em vez de colocar, sei lá, um júnior pra fazer, entendeu? Então, eu sei que júnior de match painter troca o fundo das coisas, geralmente faz extensão de fundo. Ao seu me corrija se eu estiver errado. Geralmente faz isso, extensão de fundo, e isso é a função mais ou menos do júnior. Extensão de fundo, quando tem uma coisa verde filmada, você coloca justamente o júnior pra fazer isso. Ou trocar a cor de alguma coisa, ou você corrige alguma coisa que tá fora do lugar, você tira lá, tipo, apareceu a mão de alguém, você vai lá e tira. Mais ou menos o trabalho de um... Isso são trabalhos totalmente diferentes. Né? Me explica então. Esse negócio de você tirar a mão de alguém que apareceu, tal, isso aí chama rotoscopia e é um trabalho para um departamento específico da nossa linha de produção. Diferente do Matte Painter. Diferente do Matte Painter. Né? O Matte Painter, eu acho que assim, não tem muito júnior de Matte Painter, né? Porque você... Para um cara entrar nessa área, ele tem que ter um portfólio bastante impressionante, né? Como você pega caras como o Eduardo Schau, a Adriana Cardoso, o Montalvo, né? Que ainda está com a gente lá, são portfólios assim que você fala, bom, tá na cara que esse cara sabe fazer, né? E não dá para ser muito júnior. Um cara que entrar júnior vai ser um cara que tem um portfólio bom e que vai ficar de assistente, fazendo um trabalho secundário sob a supervisão de um desses caras sênior. Eu não acho que um cara ia entrar para fazer
cartaz, né? Ou uma coisa assim. Mas eu não sei, dentro da nossa categoria de trabalho, acho que não existiria esse tipo de coisa. Me responde uma dúvida. Tem que saber, além do Photoshop, o que para ser Matte Painter na Vetor? Cara, o Photoshop é o mínimo, né? O Photoshop é o mínimo. Você tem que saber como combinar os elementos, como combinar, a gente chama lá de kit bash, né? Em 3D é kit bash. Como usar a imagem de arquivo. Tem que ser um grande ilustrador para começar, né? Embora eu acho que é possível ser Matte Painter sem ser ilustrador, mas acho que é um pouco difícil, não acho tão legal. E então tem que saber usar a ferramenta que se apresentar. Não dá para fugir muito do Photoshop, porque todo mundo tem e você recebe tudo em formato Photoshop. A gente já tentou trabalhar com equivalentes que tem no mercado, aí não deu muito certo. Por enquanto não conseguimos substituir. Mas assim, o mais importante é a bagagem que ele tem do que ele sabe fazer, não do que ele sabe operar o Photoshop. Então, como usar a atmosfera, quando você coloca flare, quando você coloca a aberração cromática, embora eu odeie esse negócio. Eu também odeio. Eu acho um truque sujo muito overused. E então, quando que o cara usa todos esses truques, tem que saber de fotografia, tem que saber de pintura, tem que saber de pintura renascentista. Tem toda uma bagagem cultural muito grande para você trabalhar como Matte Painter, né? Que transcende simplesmente usar o Photoshop. Sim, porque eu vejo, pelo menos em filme, eu não sei se você conhece o Steve Messing, é um Matte Painter de filme, e ele já tem uma bagagem de... Eu vejo os Matte Painter dele, ele usa 3D, ele usa Maya, ele usa Nuke, ele usa tudo que é ferramenta para fazer os Matte Painter dele. Então, só perguntando por causa que eu não conheço como é o mercado de publicidade, entendeu? Então, só pra galera saber o que precisa para ser um Matte Painter você hoje. Tem que conhecer todos esses caras e você tem que saber compor muito bem tudo, né? Você tem que ter uma noção de iluminação fotográfica para você não colocar, de repente, um elemento na sua cena que você pegou de uma foto de arquivo que está com a luz errada. Embora é surpreendente você ver o quanto você pode roubar nessas questões de luz vindo do lugar errado, né? Na verdade, a realidade é muito mais flexível do que a gente pensa. Mas o cara tem que saber o que está fazendo, tem que saber de cinematografia, né? Então hoje você vê todo mundo, o Shaw, por exemplo, é um cara que adora usar o Blender para fazer um sketch do que ele vai pintar e desenhar por cima. Então, e hoje assim, conhecer ferramenta de 3D também, né? Eu, assim, os Matte Painters que eu cultuava, eu já temia que vocês me perguntassem nomes. Eu lembro do Ralph McQuarrie. Lenda. Não consegui lembrar do nome deles aqui, mas dos caras que faziam os matte paintings tradicionais, né, dos filmes de Hollywood. Sim. Aquele japonês que fazia espero que não seja ofensivo mencionar aquele japonês, tem que ter cuidado hoje, mas o cara que fazia, ele era realmente que fez a pintura do Duro de Matar 2, daquele aeroporto fantástico, fabuloso. O Ralph McQuarrie, que fez muitos dos matte paintings de Star Wars. Cara, estou tentando lembrar do nome do outro grande ilustrador de matte painting dessa época. E talvez até o final da conversa eu consiga lembrar. Então, eu me lembro do tempo que os caras faziam isso a tinta a óleo em cima de vidro. Sim, que era fantástico. Nossa. Era fantástico. Sim. É uma pena que se perdeu esse tipo de trabalho, né? Hoje não vale mais a pena fazer. Eu sempre recomendo para as pessoas assistirem. É o Peter Ellenshaw, que foi o maior matte painter da Disney durante a época de ouro, desde os anos 40, 50 até 60, e depois ele acabou até dirigindo filmes, dirigindo efeitos especiais do 20 Mil Léguas Submarinas e tal, se tornou diretor. Um cara que fazia uns matte paintings fabulosos, e tem um documentário em 6 partes no YouTube sobre a história do Peter Ellenshaw. E é muito legal de ver, cara. O cara pintava ali, às vezes, ele fazia o matte painting ali na praia, na frente da câmera, e ele pintava uma extensão de cenário, e, assim, com a ação toda se passando ali no fundo, lá na praia, ele pintava o navio que estava parado lá, ancorado no mar, né? E filmava tudo em cena ali, tudo de uma vez só. Eu acho muito legal, como curiosidade histórica. Claro que hoje não tem mais cabimento fazer esse tipo de trabalho, o que é uma pena, né? Porque é muito bonito. Vai estar no link aí, galera, na descrição. Legal. Pode deixar.
Alceu, você comentou de um ex-funcionário seu que tá no Canadá, esqueci o nome dele. Ale Barbosa. É um de muitos, né? De muitos caras excelentes que estão lá. Então, e você comentou ainda bem que ele faz freela pra gente ainda. Sim. Existe essa escassez de profissional assim no Brasil? Quais áreas da agência, da Vetor ou de outras pessoas que você tem contato, de outras agências e estúdios, que você percebe que tem uma escassez de profissional no Brasil, assim, que falta galera de peso? Olha, isso é muito flutuante, né? Eu diria que, em geral, a área que mais tem carência de profissional é na área de efeitos. O pessoal que lida com simulação. E aí, isso é o que a gente tem mais dificuldade de encontrar e é o que todo mundo é mais desesperado por achar, né? Então, você vê que um cara muito bom dificilmente fica no Brasil. Não querendo dizer que os caras que estão aqui no Brasil não são bons, hein? A gente tenta segurar os caras aqui, os caras bons o melhor possível aqui. Agora, nesse momento, por exemplo, a gente está com carência de animadores, né? São animadores no patamar, assim, de grande qualificação. E às vezes você perde um cara para o Canadá e fica difícil suprir a vaga dele, né? Modeladores já foi uma coisa que era abundante, que a gente chegou a falar assim, cara, modelador tem de monte, e esses dias também está faltando. Talvez até porque o Canadá esteja puxando muita gente, talvez porque o dólar esteja muito alto, e com o dólar alto fica muito difícil competir, né, com o que o cara vai ganhar lá. Mas hoje eu diria que assim, não está muito fácil achar profissional super qualificado, nem de modelagem, nem de animação, nem de efeitos, de rigging também. Rigging é uma especialização que é mais difícil as pessoas quererem fazer rigging, né? Então, o profissional de rigging também é muito solicitado, muito apreciado. Tem pessoal de pipeline, que também, assim, que são o pessoal mais voltado para a técnica de programação, que também você tem bastante demanda, que é difícil de suprir. Um profissional muito bom programador, que saiba 3D e saiba programar também, é uma coisa muito difícil de achar. Opa, tô nesse caminho aí, hein? Então, mas assim, é uma coisa necessária, é difícil de achar mesmo. Que mais? Animação, é pessoal de artista de environment, por exemplo. Agora a gente até que está bem coberto, mas teve uma época que a gente teve dificuldade de achar pessoal que fazia environment, né? Porque parece que todo mundo que quer entrar no 3D quer fazer personagem, né? Então o cara que gosta de fazer environment, às vezes o cara que quer fazer personagem, ele odeia fazer environment, mesmo que ele saiba fazer, ele não quer. Então fica um trabalho meio difícil, né? Meio arrastado. Então é um nicho que tem demanda. Pessoal de render também. A gente tem excelentes profissionais de render ali na Vetor. Mas assim, é uma boa profissão, tem bastante demanda também. Eu diria que, em geral, assim, o cara que tiver uma boa qualificação, for um cara realmente de destaque, qualquer uma dessas áreas não vai ter dificuldade para achar trabalho. Ou aqui ou fora. Então não dá para te indicar assim, olha, e assim, eu jamais diria para um cara que gosta de animação, falar, não faz animação, vai fazer Houdini, vai aprender Houdini, que é o que está precisando. Muita gente me pergunta até pelo Face, sabe? Fala, qual que é a área do 3D que você acha que vale mais a pena eu me dedicar? Fala, o que você gosta? Não vai tentar fazer uma coisa que você não gosta, vai atrás do que você gosta. Você gosta de várias coisas, faz um pouquinho de cada. Quem sabe você se torna um generalista bom também, é um negócio difícil de achar. É um negócio muito necessário, que acaba virando coordenador. O cara tem uma posição de liderança, né? Desde que se comprovar e tal, né? Que seja. Então, não vai atrás do que o mercado está precisando, mesmo porque você vai levar um tempo para aprender aquilo. Então, pode ser que aí todo mundo fala, não, o negócio que a gente precisa mais agora é Houdini. Aí 500 mil pessoas vão aprender Houdini. Né? Quando todo mundo está bom de Houdini, o mercado está cheio, né? Então, eu jamais recomendaria isso. Vai fazer o que você gosta, o que você tem prazer, porque, felizmente, na nossa área, quase que certamente essa paixão vai conduzir à excelência do trabalho. Uma coisa que eu queria saber é o seu passado como ilustrador. É parecido, assim, em termos de ser artista, com outros donos de agência e diretores hoje. Você acha que esse começo de trajetória artística influencia positivamente na sua relação com os outros artistas hoje? Que na hora de você gerenciar eles, você consegue identificar os problemas que esses artistas mais júniores ou plenos têm e você já consegue resolver? Sim, certamente. A experiência que a gente tem, mas não é só a experiência derivada do meu conhecimento artístico, né? Mesmo porque o meu conhecimento artístico era voltado para o nicho da ilustração, né? Vamos dizer, da estética mais realista, né? Eu tenho uma deficiência grande na área de design puro, por exemplo, né? Que felizmente é suprida por uma galera muito boa lá da Vetor. Então, a nossa experiência, qualquer experiência que você acumule te leva a uma facilidade em você identificar problemas
no procedimento de algum artista mais novo, né? Mas eu vou dizer para você que mesmo assim, às vezes é muito difícil você aplicar a sua experiência, porque você começa a trombar com um certo problema de ego, em que você tem que decidir, e aí que a coisa fica complexa, né? Numa empresa do tamanho da Vetor, às vezes eu pego o trabalho de um cara que está trabalhando comigo, fazendo um determinado trampo ali, né? O cara vai fazer, por exemplo, um render. Aí eu vou lá e abro o shader que o cara fez para um determinado objeto ali, e eu vejo umas conexões ali, cara, que eu fico de cabelo em pé. Eu falo, que isso aqui, para que serve esse negócio aqui? Você vê um node, uma árvore de nodes extremamente complicada. Você fala, como é que o cara edita isso? Por que ele está colocando aqui? Por que ele está colocando um material dentro do controle da luminância que vai entrar na máscara do bump? Você vê conexões que não fazem o menor sentido, mas... E aí você tenta falar para o cara, velho, isso aqui não serve para nada. Por que você fez tudo isso aqui? E o cara, não, mas serve e tal, na cabeça dele ali, ele acha que faz uma grande diferença, né? E você que foi criado ali num processo de tentar tornar as coisas simples para que todo mundo possa colaborar, as pessoas possam editar aquilo de uma maneira fácil e tal, você percebe que fica um pouco, às vezes, dar murro em ponta de faca você tentar fazer o cara parar de fazer aquilo que ele está fazendo, né? Mas, especialmente se o resultado do que ele está fazendo for muito bom. Então você, no seu íntimo, você sabe que você pode jogar um monte daquelas coisas que ele fez, pode tirar daquele shader, que o shader vai continuar muito bom, vai continuar tão bom quanto você está vendo. Mas você não vai conseguir convencer o cara de que não é para fazer aquilo, porque ele acha que faz parte e que é uma coisa necessária e tal. Então você também tem que saber dosar o quanto você vai querer ficar brigando com o artista e batendo ali no cara, que é um cara que entrega, um cara que apresenta um trabalho bom, e ficar falando para ele não fazer do jeito dele, fazer do seu jeito, porque você sabe que é mais prático. Então, você tem que saber equilibrar isso também. Às vezes não vale a pena você impor a sua experiência. Por outro lado, a sua experiência pode estar errada também, né? Você pode ter certeza que você sabe como é que faz um negócio e falar isso aí que você está fazendo não vai funcionar, e o cara é teimoso, vai lá, faz e funciona. E como fica a sua cara, né? Você fala, né? Se você é um profissional legal, você vai falar assim, olha, você tinha razão, dou minha mão à palmatória. Parabéns, você teve uma solução muito melhor do que a minha, eu vou me recolher, vou pegar o meu banquinho e sair de mansinho. Então, cara, você trabalhar com um monte de gente assim é um negócio muito complexo, sabe? Alceu, esses dias no grupo, o Milton, ele fez uma publicação dando uma dica pra galera, né, principalmente pros iniciantes, pra focar em uma coisa, pra não tentar abraçar tudo, pra não tentar ser muito generalista, assim, não em um software, em tudo, assim, querer aprender Photoshop, Blender, Illustrator, ilustração, animação, porque você acaba não evoluindo em nada. Você repara que acontece isso no portfólio, ou em grupos que você tá, ou em feedbacks que as pessoas te pedem, que os iniciantes tentam abraçar muito. Você acha que isso realmente é uma coisa negativa? Você acha que a pessoa pode demorar, mas acabar virando um generalista, tentando aprender um pouco de cada coisa? O que você acha de quem quer abraçar um pouco demais ou quer se tornar um generalista desde o início? Você acha que funciona? Olha, eu diria para você o seguinte, não tem uma fórmula, não dá para você dizer não faça isso nunca. Porque tudo depende da gana, da paixão, da voracidade que o cara tem por uma coisa. Se o cara tem paixão por aprender, puxa, nossa, eu adoro substância, eu quero aprender a substância, eu quero aprender, nossa, olha esse Blender aqui e tal, não sei o quê, e o cara tem realmente uma gana por isso, você não deve dizer para o cara não faça, tá? Porque você não sabe que ponto que o cara tá, o que ele vai ser daqui a 5, 10 anos, né? Agora, se o cara acha que ele tem a obrigação de saber tudo isso, aí eu concordo inteiramente com o Milton. Se o cara fala assim, nossa, agora tem que aprender, agora saiu a versão nova do Substance, agora saiu, agora o Blender também dá para usar no lugar do Substance, também tem que aprender Blender. É muito difícil a gente orientar a nossa evolução pelo que a gente acha que vai estar sendo a norma de mercado daqui a 5 anos. Então, cara, se você quer aprender tudo porque você é desesperado por aprender, você tem essa necessidade e tem prazer com isso, pode continuar. Vai até onde você acha que isso te dá prazer e depois passa para a próxima coisa. Se você está querendo fazer isso porque você acha que tem que saber, isso aí é
é uma frustração, é um desespero para você tentar ficar up to date com tudo? Não. Siga o conselho do Milton, escolhe a coisa que você mais gosta de fazer e vai atrás dessa. Então é uma questão mais de motivação, eu diria, né? A razão pela qual você está procurando muita coisa ao mesmo tempo do que propriamente o fato de você estar fazendo isso. Esse post do Hamilton, inclusive, era de que as agências precisam muito de especialistas, que tem muita gente fazendo tudo, mas não fazendo nada direito, que precisa muito mais de hoje em dia do cara que é bom só em uma coisa, e que esses caras estão se dando bem. Os caras que são bons, por exemplo, só em design de personagem, ou o cara que é só em environment artist 3D, igual você está precisando aí. Então, assim, uma coisa que eu queria saber, generalista versus especialista, o que você recomenda hoje? Olha, como eu disse, eu não recomendaria nenhuma coisa nem outra, eu recomendo que o cara gostar mais, entendeu? Tem gente que tem essa capacidade, assim, eu gostava de fazer muita coisa, né? Embora eu acho que eu gosto mais de render e de iluminação. Mas eu também gostava de fazer modelagem, gostava de animar, não gostava de rigging. Rigging eu nunca tive muito saco, mas... então você tem que fazer o que você gosta. Tem trabalho, tem demanda para generalista, sabe? É difícil aparecer generalista bom. Mas hoje, veja, o generalista é um cara que tem que ser... Não é um cara que sabe muito pouco sobre tudo. É um cara que sabe bastante coisa sobre um número razoável de coisas, né? Ele pode não ser... Ele não é um animador suficiente para trabalhar na Disney, mas ele sabe animar. Ele não é um modelador, o José Péricles, né? Mas ele sabe modelar. Então, o generalista hoje não é um cara mais ou menos, tem que ser um cara bom em mais de uma coisa. Mas eu não recomendaria não, eu recomendo fazer o que você gosta. Acho que a pessoa ela tem que avaliar, né? Assim, se chegasse alguém e falasse assim, no que você quer trabalhar? E ela fosse responder, foca nisso que você for responder. Porque não tem como você responder, eu quero ser a pessoa que faz o concept, que coloca o rig, que anima, assim, você pode até fazer isso, mas... Assim, até certo nível você vai conseguir fazer tudo isso, sabe? Acho que se eu fosse responder animador, foca em animação, mas você pode também modelar ali um personagem pra você saber como é que funciona, mas seu foco em animação, acho que é de acordo com a sua resposta, o que você quer fazer. E a gente tá esquecendo uma coisa também, que é a experimentação, né? Porque às vezes o cara acha que gosta de uma coisa, mas ele não experimentou as outras, né? Sim. Então é legal você passar por vários processos, né? E aí que eu acho que as escolas que a gente tem hoje, essa eu acho que é a contribuição fundamental, porque é muito difícil só no período de aula e dos trabalhos que o pessoal tem que fazer em casa realmente formar um profissional pronto para trabalhar e tal, mas fazer o pessoal ter contato com tudo, para o cara descobrir o que ele gosta, né? Então, essa experimentação para até você descobrir o que você gosta é legal. Mas veja que hoje é uma época boa, porque se você é um cara que só gosta de modelar arminha, por exemplo, politicamente você está num bom momento, né? Mas, infelizmente, se você gosta só de fazer arminha de ficção científica, né? Eu na época de ilustrador, eu também fazia umas maquetes, eu fazia umas arminhas, eu gostava de fazer arminha, eu gostava de fazer robô, né? Fazia uns manequins fantasiados e tal. E eu cheguei a trabalhar com efeitos especiais analógicos também. Então, o cara que gosta de fazer isso, ele pode se dedicar. Você vai no ArtStation, você vai ver que tem um cara que só faz modelagem de arma. Mais ainda, tem cara que só faz modelagem de arma antiga, garruchas, pistolas, arma de pirata, etc. Tem cara que só faz modelagem de arma science fiction, né? Tem cara que só faz modelagem de arma que existe. Tem cara que só faz meninas de mangá, né? Garotinhas bonitas de mangá. Tem profissionais, você pega o Irakli Nadar, que faz aquelas maravilhosas meninas quase fotorrealistas, mas não exatamente. O cara só desenha a menina bonita, né? Então, você consegue achar um nicho que você ame e se tornar um profissional fazendo só aquilo. Né? Então, o cara que só gosta de trabalhar com environment, se ele se tornar um artista excepcional, ele vai encontrar trabalho. Hoje também você não tem que se restringir ao trabalho que você encontra, que você acha nos classificados do jornal. Hoje você vai procurar trabalho no mundo. Perfeito. Né? E se você não encontrar trabalho, você talvez até encontre um Patreon, uma galera que te paga para você ficar fazendo aquilo. Né? Tem cara que desenha pin-up e se sustenta com base na legião de fãs que paga para ele ficar desenhando uma pin-up lá, especial.
Então é uma época maravilhosa para a galera das artes. Assim. Tem muita gente fazendo, muita gente boa fazendo, a concorrência é difícil, mas é uma época, sim, de florescimento. Perfeito. Então, assim, você pode escolher muita coisa, você pode escolher se dedicar a pequena coisa, a ultra especialidade, e é possível trabalhar nisso. Agora, assim, dificilmente você vai entrar na Vetor para fazer só cenário. Você fala, sou um artista de cenário, a gente precisou de artista de cenário, chamamos um artista que é bom de cenário. Mas aí, puxa, cara, hoje precisa modelar aquela figura ali. Se vira, vai ter que fazer, né? É muito difícil ficar restrito a uma coisa só numa empresa do nosso tamanho. Mas se você for trabalhar numa Disney, por exemplo, ou numa Pixar, mais provavelmente você vai conseguir fazer só aquilo que você gosta mesmo. Acho que a pessoa ela tem que ser realista com o objetivo dela. Se o objetivo dela é entrar, sei lá, na Vetor, ela tem que se adaptar ao que a Vetor vai precisar. Agora, se o objetivo dela é, igual você falou, ser o melhor modelador ou modelar só arma, pode chegar uma hora que a Vetor vai precisar de um freela de uma arma e falar, esse cara que consegue, vai lá, contrata ele pro freela. Aí depois o cara continua fazendo armas para outras pessoas, vendendo como asset ou, como você disse no Patreon. Existem inúmeras maneiras, mas acho que as pessoas elas têm que ser realistas com o objetivo dela, que assim, existem lugares que não vão se moldar ao estilo que ela vai ser, mas ela pode achar outros lugares, só tem que bater de acordo certinho com o lugar que ela quer entrar, se ela quiser entrar em algum lugar, com o que ela quer fazer. Exatamente. Eu acho que também é a questão de onde você pretende chegar como artista. Hoje em dia, o Alceu, antes era o Hiro, o Shao e o Montalvo Só. Hoje em dia, agora o Alceu adicionou no meu panteão de artistas que eu quero chegar um dia. Muito agradecido. Eu descobri que ele é ilustrador. Ficou muito honrado. E uma questão que, assim, quando eu me vejo, como o Alceu falou, eu me vejo como um artista que quero tentar tudo na parte da arte antes de eu morrer. Ainda não vou ter conseguido fazer o suficiente. Então, eu provavelmente não vou sair do Brasil, porque, pela questão até de financeira, eu prefiro ganhar 6 vezes mais do que morar lá fora. Então, você ganha em dólar, eu trabalho para cliente de fora, então para mim é vantajoso. Como a gente falou com o Augusto aqui, o Augusto tinha falado com a gente no outro podcast, ele também nunca teve ilusão de sair do Brasil, ele falou que aqui é maravilha para ele. E eu me vejo assim também. Mas eu acho que o cara que quer ir lá para fora, testar e ver se é legal, entendeu? Tipo, como especialista, saiba que tem que ir, entendeu? Testar, funcionar e não tem problema nenhum. Se não gostou, volta, entendeu? Porque são 2 mercados totalmente abertos e que têm demandas profissionais, tanto generalista quanto especialista. Você vê que tem a história do Pedro Conte, por exemplo, né? O Pedro Conte foi lá, assim, se tornou um cara importantíssimo na produção do Moana, fez coisas incríveis, fez um trabalho fabuloso ali, mas ele não foi feliz, cara. Ele não curtiu a experiência, não curtiu a experiência. Pô, não curtiu? Vamos chamar o Pedro Conte. Não, chama. Chama ele, você vai ficar surpreso com a resposta dele. Ele, primeiro que assim... cara, tem uma coisa assim, que à medida que eu vou envelhecendo, eu vou aprendendo, dá a impressão, uma coisa um pouco triste, sabe? Quase todas as coisas que a gente acha maravilhosas, que a gente gosta e que foram importantes para a nossa carreira, grandes filmes, por exemplo, né? Se for pegar Blade Runner, Aliens, Mágico de Oz, né? Todas essas grandes produções que a gente se encanta, que a gente se apaixonou e que a gente gostaria de ter feito, que a gente gostaria de ter participado, cara, foram resultados de um pesadelo. Resultados de momentos de muita tensão. 2001 é uma experiência traumática para quem trabalhou. Star Wars, né? O Lucas quase que se suicida no final, antes da estreia do Star Wars, né? Você vê, o Phil Tippett, por exemplo, é um cara também que quase se matou. Então, todas essas coisas que a gente pensa que trabalhar numa produção dessa seria um negócio maravilhoso, mas não é muito sofrimento, cara. Algumas coisas não, né? Dizem, por exemplo, que trabalhar com o João Favreau é muito legal. Ele é um cara super boa gente, respeitoso e tal. Mas não é bolinha trabalhar num negócio desse. Então é um pouco triste para mim, frustrante, porque parece que uma coisa bonita só sai de muito sofrimento. Mas você vê, então aí você vê essa experiência do Pedro Conte. Eu não estou aqui para contar por ele, né? Mas ele fez um trabalho brutal lá no Moana, muito importantíssimo. O reconhecimento dele foi muito aquém do que ele deveria ter tido, né? Então ele teve que brigar muito para o nome dele aparecer nos créditos, por exemplo.
Mas eu acho que convém vocês convidarem ele, que ele conta essa história toda. E aí ele voltou para cá e está feliz aqui, trabalha para fora, é um profissional assim, de extrema qualidade, assim, o creme de la creme, para não falar o top, né? Dos profissionais de design, de produção de animação 3D, e o cara cobra o que ele quer e tem trabalho, e escolhe o que ele quer fazer, e continua fazendo trabalhos maravilhosos daqui, do Brasil, mesmo para gringa. Então você tem essa possibilidade também, você pode querer morar lá. E gostar de morar lá. Eu conheço, sim, meu grande amigo Gus Yamin, que foi um ótimo profissional da Intervetor, foi para o Canadá, se naturalizou canadense e é muito feliz lá, vivendo lá, né? Já tem gente que vai para lá e queria estar aqui. Aí você pode voltar e continuar trabalhando para lá, né? À medida que o mundo, especialmente agora depois da pandemia, quando se consolidou esse negócio de trabalhar remoto, hoje onde você quer, onde você está, já não é mais tão importante. Mike Azevedo também é outro exemplo aqui da BR, pois que é top de linha do Brasil e que não sai daqui não, ele fala direto que não sai. O que ele falou que é uma coisa que realmente acontece, que quando a empresa te leva, você não pode trabalhar com outras empresas, então aí você fica preso no projeto só. Sim, verdade. Ele gosta dessa pluralidade de trabalhar para várias empresas diferentes e projetos. Um desafio, né? Você trabalhar com clientes diferentes todo mês ou a cada trimestre. A gente tava falando aí, Alceu, que é um pesadelo trabalhar em filme. Eu vi uma entrevista do Scott Robertson, que é um concept art já, nível senior já, e que trabalhou no Star Wars, nos primeiros filmes. Ele tava falando que, como toda indústria que é altamente competitiva, como Fórmula 1, trabalhar dentro é extremamente competitivo, é um pesadelo mesmo. Você tem que se manter alucinado para continuar trabalhando dentro daquilo, porque tem sempre alguém querendo roubar o seu lugar, entrar no seu lugar, né? Tem sempre alguém querendo entrar na Vetor, querendo entrar no Mandalorian, querendo entrar no ALM. Exatamente. Não, mas assim, não se reduz apenas a questão da competição, não, que já é muito séria, mas se reduz mesmo ao ambiente de produção, né? Você ouve histórias assim absurdas. Eu li recentemente um livro sobre a produção do 2001, um livro muito detalhado sobre a produção de 2001. Pô, dá vontade de bater no Kubrick, sabe? Eu fiquei muito decepcionado com o comportamento do cara, assim, desde a relação dele com o Arthur Clarke até com o Douglas Trumbull, né, que felizmente que ele acabou levando crédito pelos efeitos e se tornou um cara famoso por isso, mas o Kubrick não queria deixar de jeito nenhum que ele aparecesse nos créditos. Caramba! E chegou a processar uma empresa porque fez um anúncio de uma página, eu não lembro qual é agora, mas a empresa fez uma página dizendo como o Douglas Trumbull, que fez os efeitos de 2001, não sei o quê, o cara mandou um processo em cima da empresa para tirar o anúncio, porque ele que tinha feito os efeitos. Então, e assim, o relacionamento no set também é uma coisa brutal. Você vê o pessoal do Mágico de Oz, a menina, como é que é? A Dorothy ali, como é que era o nome da atriz? Dorothy. De repente me escapa o nome da atriz, mas, cara, ela tinha que ser drogada, o pessoal drogava ela para ficar no estúdio, ela sofreu assédio bravo dos anõezinhos ali. A história dela é de arrepiar, ela nunca se recuperou. Caramba. Até recentemente saiu um filme biográfico sobre a história dela, né? Então, não é uma coisa muito divertida de trabalhar, né? É o que é uma pena, porque deveria ser. E agora, se você procurar no YouTube, tem uma série nova sobre miniaturas de filmes, muito interessante, que fala sobre miniaturas de vários filmes importantes, e os caras contam coisas que eles fizeram, assim, uns nerds de fundo de quintal que de repente foram chamados para fazer Outland, para fazer alguns filmes bacanas da década de 80, e os caras contam como é que era a história, que os caras chegavam lá, fazia o que o cara pedia, chegava lá, o cara arrancava, quebrava tudo, falava, não é isso que eu quero, bota um negócio aqui, refaz tudo para amanhã. É um negócio bem sofrido, né? Então, eu acho que, assim, proporcionalmente, o nosso trabalho aqui nas empresas brasileiras é uma coisa talvez mais saudável, sabe? Um pouco mais... A gente tem uma coisa mais camarada, vamos dizer assim, tem uma broderagem que você não vai encontrar lá fora. Olha, aproveitando esse gancho desse assunto que você falou, não vou fazer essa pergunta para se queimar nem nada, mas...
Por exemplo, eu nunca cheguei a trabalhar em uma agência de publicidade grande, né, em capitais, etc. Mas na época que eu estudava, se falava muito de que, você entra numa agência grande, você não sai, é trabalho, 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 fica até de madrugada. Isso existiu? Como que isso existiu? Isso ainda existe? Hoje em dia tá mais flexibilizado? Como é que tá essa parte? Olha, não, sempre foi assim. No mercado de propaganda não existe fim de semana, não existe feriado, são coisas desconhecidas e as pessoas se orgulham de dizer que viraram 3 noites, que pegaram o fim de semana. Né? A gente, dentro da Vettori, a gente tenta ao máximo moralizar. A gente tenta ao máximo evitar que os profissionais trabalhem no fim de semana ou trabalhem no feriado. Quando o cara realmente tem que ficar, porque não tem outro jeito, assim, o cliente não quer nem saber, ele quer o filme pronto para tal dia. E se na sexta-feira à noite ele não gostar do que você fez, mesmo que você tenha feito o que ele pediu, vai ter que fazer para segunda tudo de novo. Uhum. Então a gente tenta compensar isso de alguma forma em outro dia, dando uma folga, sabe? Não é todo mundo no mercado que trabalha assim, né? A gente sabe que tem gente que trabalha mais na base da chicotada mesmo. Mas assim, a gente pelo menos tenta aliviar essa parada, né? Mas assim, você pode ter certeza que todo mundo está nesse mesmo barco. Se o artista está lá trabalhando no fim de semana, o diretor também está, sabe? E o cara da produção também está, e o sócio também está. Então, não é uma coisa assim de uma hierarquia de cifudência, né? Mas, infelizmente, a propaganda brasileira tem essa estrutura. Não só isso, como ela tem um vício horrível que, assim, o trabalho não tem fim uma vez que o cara aprovou o orçamento, né? Acontece até de você aprovar um trabalho e quando finalmente aprova um orçamento, você descobre que o trabalho é outro. Os caras mudaram tudo. Agora não é mais para fazer isso aqui que a gente aprovou, é para fazer outra coisa. Isso é assim, inacreditável, é surreal, cara. Parece que você está falando. Então as lendas são verdadeiras. São verdadeiras. Mas não é regra, dá para ter uma vida decente. Hoje, agora nessa época de pandemia, está um pouco mais confuso, né? Já que está todo mundo em casa, eu trabalhei esse fim de semana direto, por exemplo, né? Porque não é muito difícil para mim, né? Eu estou aqui do lado, assim, tô aqui vendo televisão, falo, puta, pediram para fazer não sei o quê, eu sento aqui. Às vezes, 1 hora, 2 horas eu resolvo. Felizmente, eu não tenho que me deslocar até a empresa para sentar ali na mesa e falar e fazer, né? Então, fica mais fácil. Então, as coisas estão um pouco mais confusas, mas a gente tenta manter a decência. Assim. Nem sempre é possível. Mas pode se preparar para virar à noite, para trabalhar de madrugada. Tem gente que gosta, inclusive, né? Tem gente que não precisa dormir, né? Tem umas pessoas, assim, a minha primeira esposa era assim, ela assim até hoje, ela dormia 3, 4 horas por noite e estava muito bem. O pai dela também era assim, né? E não era uma coisa que ela fazia esforço, era que ela funcionava assim. Sim, eu também, quanto mais eu durmo, mais cansado eu fico. Se eu dormir ali lacrado ali 5, 4 horas, já era, eu acordo normal. Mas tu é novo. Quero ver fazer isso com 40. Mas eu acho que é uma coisa mais genética, sabe? Assim, você pega o Marcelo Souza ali, vai ver o Marcelo Souza, o cara não dorme, cara. Fala, ontem à noite eu fiz isso aqui, só no luxo. Ele faz um puta tremendo negócio super impressionante que ele fez com um shader dentro do Substance Design e não tem nada de 3D ali, é tudo shader, e eu fiz isso aí na hora do almoço. O cara não almoça, não dorme e tal. Outro dia eu perguntei pra ele, cara, você precisava de muito poucas horas de sono. Ele, é verdade, eu sou assim mesmo. Tem pessoas que são assim, né? Eu não, eu sou uma pessoa razoavelmente normal, eu preciso de 6 horas, não precisa ser 8, mas 6 horas eu preciso. Mas teve muitas vezes que eu não consegui, sabe? Que você teve que ficar ali terminando filme de produto de limpeza com o cliente do outro lado da linha, você faz um negócio, manda para ele, pro QuickTime, fica lá a galera toda, a agência, todo mundo na sala do Flame esperando. Aí o cliente, daí a meia hora, fala, não sei onde o cara tá numa festa, sei lá o quê, 3 horas da manhã, fala, não, agora tá muito roxo, põe mais verde. Aí você tira roxo. Aí você vai lá, faz outra versão, manda, não, agora ficou ciano demais. Felizmente não é a regra, né? Mas quais os bons costumes, o que a pessoa tem que fazer para se levantar nas redes sociais, ter um networking bom para entrar em qualquer agência ou estúdio? Cara, eu não sei se dá para você networking, sim, você ser conhecido, você ter uma boa relação com as pessoas, você ter um comportamento legal nas mídias sociais, você não ser um cara de muito confronto, né? Embora isso não é o que te define, você pode ter cara que é briguento nas redes sociais, ele é uma pessoa super legal
Né? Eu não sei como o pessoal consegue se envolver em tanta briga e fofoca, cara. Eu tô trabalhando enquanto isso. Não, assim, tenho amigos, colegas assim que são excelentes profissionais, que são pessoas docíssimas para trabalhar ao vivo, sabe? Pessoas super tratáveis e tal, e que na rede social às vezes são muito bravas, são muito veementes, etc. Né? A pessoa que se ouvir isso aqui, ela vai saber de quem eu estou falando. Viu? É uma pessoa que eu sei também. Que eu gosto muito. Mas o cara, assim, eu gosto muito e ele sabe quem é, porque eu já falei isso pra ele. Mas assim, isso não impede nada. Mas assim, você ter boas relações. Mas o que é importante são boas relações no trabalho, entendeu? Se você entrou numa empresa, você se tornar um cara que dá pra confiar. Um cara que se você pedir uma coisa, você sabe que vai entregar. Ou que pelo menos você vai fazer o melhor esforço, o máximo de esforço que você puder para entregar. Que você não vai desaparecer no dia seguinte. Ninguém vai conseguir te achar porque você não atende celular, não responde mensagem. Nossa, é horrível. Isso acontece, cara. Acredite se quiser. Nossa. Acontece. Já deixou muita gente desesperada na mão na véspera de entregar trabalho. Isso é horrível, isso é horrível. E acontece uma vez, duas, depois nunca mais, né? Isso tem muita gente que faz. Eu descobri que tem muita gente que faz isso. Impressionante. É uma coisa que tem muita gente que faz isso. É por isso que eu falo, panelinha, o network deu certo. O cara entregou bem para o seu 2 dias antes do prazo, o cliente ficou feliz, o seu ficou feliz. Cara, vai ser quanto chamado sempre. Exatamente. E assim, veja, o cara, se você sabe que pode contar com o cara, entendeu? E você fala assim, cara, vou precisar de você, assim, não tô conseguindo resolver, vou precisar que a gente trabalhe junto para resolver isso, que o cara vai topar, vai fazer, vai se dedicar e vai dar o esforço dele para fazer, porque ele sabe que você também está fazendo. Né? Assim, às vezes um cara que é muito confiável, às vezes ele tem uma reputação melhor e você prefere trabalhar com ele do que um cara que é tecnicamente melhor, mas não é tão confiável. Né? Ou um cara, por exemplo, que às vezes se perde num excesso de iniciativa, que você chamou o cara para fazer uma coisa e o cara começou aquela coisa, mas ele viu uma coisa que ele achou que não estava boa e resolveu gastar todo o tempo que ele tinha para aquela primeira coisa para consertar uma coisa que ele acha que tem que ficar perfeita. E aquilo que você precisava que ele tivesse feito, ele não fez. Isso é um queima-filme de profissional. Eu nunca vi isso. Existe o cara que é profissional, que ele é bom, ele é dedicado, mas ele investe o tempo dele na coisa errada. E aí ele atrapalha o funcionamento da produção, porque aquilo que você precisava ter pronto não tem. Porque ele ficou refinando um negócio que poderia até ter ido daquele jeito. Então foco, precisa ter foco, precisa ter confiabilidade, foco, obviamente de educação, honestidade, né? Se você não vai conseguir fazer um negócio, você viu que não vai conseguir, cara, não fica enrolando para depois não entregar. Fala, cara, eu não estou conseguindo fazer isso, eu preciso de ajuda. Super legal ouvir que você precisa de ajuda. A gente quer muito ouvir, assim, cara, não estou dando conta, não vou conseguir entregar, preciso de ajuda. Fala antes, fala o mais cedo possível. Não fica apavorado tentando até o último dia fazer um negócio que você está vendo que não consegue. Né? É muito mais digno o profissional que reconhece uma limitação e você sabe que o cara que vai poder confiar nele ali daí para frente, do que o cara que fica, não consegui, eu não posso falhar nisso aqui, eu tenho que tentar, tenho que fazer, tarará, e chega na hora de entregar, não tá lá o negócio. Reconhecer seus limites é uma boa qualidade na hora de... Então, isso são talentos paralelos que às vezes as pessoas não pensam, mas que são importantíssimos para você trabalhar numa empresa. Sim. Importantíssimos para você manter reputação de mercado. Assim, teve cara que assim, que eu conheço tecnicamente muito bom, que eu queria contratar, e que muita gente veio me falar, cara, nossa, eu trabalhei com ele e assim, o cara se perde, ele não entrega, ele começa a fazer outra coisa, ele quer fazer tudo sozinho, ele pega tudo para ele fazer, não distribui para a equipe. Putz. E aí você fala, poxa, mas será que eu não dou uma chance para ele? Daí você pergunta para um outro cara que você sabe que trabalhou com ele também, o cara fala, olha, cara, esse cara, ele se perde, não sei o que. Mas já são dois. E esses dois não se conhecem. Pra você ver, ouvinte, como tudo corre. Como todo mundo conhece, como todo mundo lembra de um trabalho mal feito, como todo mundo guarda essas informações e como todo mundo pede informação também antes de contratar um freela ou até fixo. Exatamente. Então, e da mesma forma, um cara que tem boa reputação, cara, pelo menos na nossa área, pessoal que a gente conhece, não tem ninguém que fica escondendo, sabe? A turma da Vetor, lá você perguntei, como é que é? Falou, nossa, cara, o cara é o máximo, trabalhei com ele é um doce, ele é um cara super legal, ele é enturmado, ele não tem tempo ruim. Tem outro defeito sério de artista também que a gente tem que se preparar, que é ser reativo. Né? O cara fez um tremendo trabalho lindo e o cliente não aprovou, ou você não aprovou, você falou, não é isso que eu quero. E o cara fica argumentando. E você é o diretor você tem que entregar um negócio, você é o diretor, e você sabe que aquilo não está certo, embora esteja bem feito, esteja bonito, não é o que você precisa naquele momento, e você fala para ele, cara, não é assim, e o cara começa a argumentar. E aí você tem que parar
o raciocínio que você está fazendo para tentar defender, dizer para ele por que o que ele quer não está certo e por que o que você quer é o que precisa fazer, e às vezes você não está com saco e você fala, não trabalha mais com esse cara. Né? Porque o cara toda hora fica, não, mas poxa, isso aqui é muito mais bonito do que o cliente está pedindo. Eu falei, eu sei, cara, mas por que você não educa o cliente? Faz 30 anos que eu escuto a expressão, temos que educar o cliente. Não existe educar o cliente, cara. Não existe. O cliente está cada vez menos educado. Né? Assim, pessoal, muita gente que deveria entender do trabalho de produção cinematográfica não sabe nada. Cada vez menos as pessoas sabem do que estão fazendo. Então, às vezes, você é obrigado a lidar com pessoas que não sabem o que estão pedindo. E elas pedem uma coisa e você faz e eles falam, não era nada disso. E a gente tem que refazer de novo. Às vezes, se você tiver sorte, elas pagam. Às vezes, nem pagar, não pagam. Entendeu? Nossa. Então, o profissional ser muito reativo, muito assim, fanático com o seu próprio trabalho, sabe? Muito cheio de ego, também não dá certo. Cabeça dura. Não dá certo. Nós estamos num procedimento, é arte, mas também é indústria. Nós temos um negócio para entregar e tem que ser aquilo lá. Eu ia falar que falta esse cara que tem que entender o que eu vejo. Eu já tentei contratar algumas pessoas para me ajudar e o que eu vejo é que o que falta é o cara que entenda que isso é um trabalho. Eu sempre falo isso é um trabalho como qualquer outro. Eu chego de manhã, saio de tarde, mas eu entrego aquilo porque alguém depende daquilo lá na frente. Os negócios das outras pessoas dependem daquilo, por isso que eles me pagam. Isso é um negócio, isso é um trabalho, e a gente faz o que a gente ama, mas outras pessoas também fazem, elas entregam o que as outras pessoas precisam. Um advogado, um médico, pode ser o que eles amam fazer aquilo, e aquilo é um trabalho, entendeu? Precisa que seja bem feito. E a nossa função também é um trabalho. Então tem que ser profissional, porque é um trabalho, gente. Pode ser o que a gente gosta, mas é um trabalho. E tem importância pra aquela pessoa, e por isso que ela tá pagando. Sim, igual um cabeleireiro. Se eu for lá e falar, passa a máquina no meio da minha cabeça, ele não vai falar, não, eu vou fazer o que eu acho bonito. Ele vai fazer o que eu paguei pra ele fazer, e é isso. Tem alguns raros profissionais no mundo que, assim, você chega no restaurante e o cara te serve o que ele quer fazer, né? Mas, cara, isso aí não é assim a vida real. É outro nível, né? Não é assim. Então, assim, é arte, mas você fica falando, assim, eu às vezes trabalho ali com o Gabriel, né? Às vezes eu tô colaborando no filme do Gabriel. E eu sou sócio fundador da Vetor Zero. E o Gabriel fala, pô, aquilo que você fez, aquele desfoque lá, eu acho que até entendo o que você quis fazer, mas acho que não vai funcionar. Prontamente eu vou falar assim, ok, tiramos o desfoque. Eu não vou ficar discutindo com ele. Fala assim, como assim? Eu sou o seu Batistão, eu quero que você... Não, porque eu tenho uma razão para botar o desfoque lá, mas eu tento passar. Se o cliente, se ele acha que não tá legal, se o cliente acha que não tá legal, tiramos o desfoque, cara, vamos lá. A gente pode até discutir, argumentar com relação a... Outro dia eu discuti com os caras que eu gosto muito da Vetor, a gente discutiu sobre uma questão de relação de lente, de tele, não sei o que, tarará, foi uma discussão que eu falei assim, cara, eu trabalho há 30 anos, eu sei do que eu tô falando, mas era uma argumentação hipotética e não uma relação de trabalho, sabe, de entregar um trabalho. Então você tem que estar preparado, não pode botar o seu ego na frente, você tem que estar preparado para fazer o que o diretor precisa, né? Ainda que seja um capricho do cara, ainda que, na sua opinião, vai ficar pior do que estava, não interessa. Como a relação de um chefe na cozinha, você vai fazer o que ele falou e acabou. Exatamente. Daqui a alguns anos você vai ser o chefe, você vai querer que o cara faça, que você não tenha que ficar explicando pro cara por que e você vai entender. Exatamente. Ele entende os perrengues do cliente, então ele sabe que não adianta estar bonito, ele sabe que o cliente vai querer daquele jeito, ou que é mais fácil de aprovar, ou que é N experiências que ele tem, que ele carrega do porquê que ele tá te passando aquilo. Porque às vezes, é o que eu só tava falando, às vezes é o que o cara nem sabe o que ele quer, ele tem uma coisa na cabeça, não sabe explicar, e você faz. E não era aquilo que ele tinha na cabeça, entendeu? Tipo, não tem como a gente adivinhar. Hoje em dia eu vejo que o melhor cliente é aquele que passa as melhores referências possíveis do que exatamente. Paga. O cara fez isso, já tá no lucro, cara. Porque a maioria nem faz isso. Já tá no lucro. Pois é. Pessoal, depois dessa aula aqui de história e de experiência com o Alceu, a gente vai partir pro final do podcast. Como sempre, temos as nossas duas últimas perguntas. A primeira é o Unhide Indica. Alceu, vou te pedir para você indicar qualquer coisa, não precisa ser relacionado à arte, para você indicar uma série, uma música, um livro, qualquer coisa que você queira indicar pro ouvinte. Puxa, você devia ter me avisado antes. Não, qualquer coisa que vier na sua cabeça. Um filme legal que você assistiu, seu filme preferido, sua música preferida, sua banda preferida. Sim, cara, tudo que eu poderia te indicar nessa categoria de filme
filme preferido, todos os artistas gostam dos mesmos filmes, né? Eu vou falar de Blade Runner, vou falar de... Assim, tem duas séries que são mais incomuns das pessoas gostarem, que tem no Netflix. Uma é Godless, que é um faroeste, que se passa numa cidade onde só tem mulheres. É uma minissérie, uma série curta que eu achei espetacular, fundamental. E a outra é Deadwood, que também é uma série mais antiga, de faroeste também, que eu acho que é imperdível. E eu também, aquele documentário do Peter Allen Shaw que eu falei pra vocês mais cedo. Alceu, agora a gente vai pra nossa última pergunta, que a gente faz pra todo mundo. Qual o sentido da vida, do universo e tudo mais? 42, né? Todos nós sabemos, cara. Essa é a resposta clichê. Essa é velha. Francamente, eu acho que essa é a única resposta possível, porque eu acho que não tem sentido nenhum da vida do universo. Exato. Nós estamos aqui por acaso, um feliz acaso. Vamos tentar nos divertir, né? Porque aqui entre nós vivemos ainda, apesar de tudo que está acontecendo, ainda estamos numa situação civilizada, né? Nós não estamos vivendo numa era de conflito armado, de guerra, pelo menos aqui próximo da gente. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, o mundo está numa excepcional época de paz, né? Os conflitos nunca foram tão poucos e tão localizados. Vamos aproveitar enquanto a gente pode, isso que a gente tem, né? Vamos tentar nos divertir, porque esperar um sentido, uma transcendência, tal, para mim, eu não consegui me convencer de que existe isso. Brigadão Alceu pelo seu tempo, por parar aí seu dia para falar com a gente um pouquinho. Queremos muito que você volte aqui para contar a história de agência, de publicidade ou qualquer outro tema. Eu que agradeço, foi muito gostoso, muito agradável, e eu topo. Quando vocês quiserem. Com certeza eu vou voltar, Galera, esse foi mais um Radcast, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê semana que vem. Tchau, tchau. Falou!